Bom, pessoal, vamos fazer um resumo rápido. Ao entrar no software, nós vamos fazer as configurações das normas. Na sequência, nós podemos configurar aços, que pode tanto surgir já no começo do projeto, você já tem essa ideia, ou pode fazer essa configuração depois. Depois vai aparecer uma janela de configuração dos estados e limites, mas nós vamos aceitar inicialmente. É só clicar aqui em terminar e depois aceitar. E aí ele vai cair na tela principal do software, mas nós vamos voltar novamente lá em dados gerais para fazermos as configurações dos estados e limites. Essa parte aqui é onde que muita gente trava. Não é uma coisa que você vai aprender fazendo da primeira e da segunda vez, então eu vou deixar até um exercício avaliativo para vocês executarem. Mas eu resumi aqui o geral do que tem que ser feito, porque eu sei que vocês vão querer fazer acompanhando o vídeo, vão ficar perdidos, então resumir. O que a gente vai fazer quando entrar no software? Fez aquelas configurações iniciais, caiu na tela inicial, vamos voltar em dados gerais, vamos em estados e limites, vamos em configuração de combinações para cada estado limite, vamos lá em aço laminado. Por que eu vou em aço laminado? Porque minha estrutura vai trabalhar com aço laminado. Qual que é o meu objetivo aqui? Configurar as combinações, como que vai ser as equações de combinação, como vão ser os coeficientes de redução, majoração e combinação, tá? Clicou aqui, nós vamos abrir essa janelinha, nós vamos clicar aqui nessa opção de situações de projeto introduzidas pelo usuário, nós vamos criar uma nova, uma customizada por nós, ok? Depois disso, nós vamos dar um nome para essa situação. Vamos clicar no mais em. Vamos escolher qual equação nós vamos utilizar. No caso de NBR 8800 é essa equação. Durante o curso eu vou explicar o porquê dela. Eu já até expliquei isso um pouco atrás, mas vou voltar nisso aqui para ficar bem claro. Cliquei aqui, vou clicar no mais em. Vou precisar de criar categorias de uso. Eu já expliquei isso aqui, como que cria. Depois eu vou deixar aqui quais aulas vocês podem voltar e revisar isso, mas nós vamos criar para o uso 1, para carga de equipamento, uso 2, pessoas e equipamentos, uso 3, cargas de equipamento, cada uma com a sua usabilidade, ok? Vai ter casos que vai precisar de uso 3, tem casos que não. Depois disso nós vamos cair, montei essas categorias, agora eu preciso de definir quais equações eu vou utilizar. Tanto para a combinação LU, que vai analisar as resistências, e tanto para a combinação LS de serviço, que vai analisar os deslocamentos, ok? Posso utilizar uma, duas, três equações, dependendo da minha situação, mas sabemos que a normal ela é padrão, tem que ter. As outras é uma questão de análise da sua estrutura, se é necessário ou não. Eu já expliquei isso também, mas vou deixar um exercício para vocês executarem. Bom, chegou nessa parte, vou falar assim, olha, qual equação eu quero utilizar? Vou escolher. Vou olhar para a opção 2, vou escolher também. Ok? Estou só passando o pente rápido aqui para vocês entenderem a lógica. Escolhi. Bom, vamos fazer aqui a combinação de LU. Qual equação eu vou utilizar? Vou precisar dessas tabelas aqui para poder escolher os coeficientes. Bom, vou fazer aqui a combinação tipo normal, porque ela é padrão e tem que ter. Vou explicar para vocês como que funciona essas equações aqui, ó. Veja só. A equação da norma é essa daqui, ó. Essa é a combinação da norma. Essa é a equação do software, que ele vem preparado para atender às outras condições de norma, ou caso o projetista queira fazer algum aprimoramento ali, caso ele julgue necessário. A gente trabalha aqui tudo dentro conforme a norma, nós não vamos mexer nisso aqui. O que a equação do software faz? Veja só, ó, a semelhança. Tem aqui, tem lá, tem aqui, tem lá, ok. Aqui, ó, no software tem, na norma não tem. Aqui é uma ação de pré-esforço. Ele soma ela lá, e aqui se você tiver uma ação de pré-esforço, que você queira configurar, que não é o nosso caso aqui, dentro de estrutura metálica, você pode configurar. Então ele vai pegar esse coeficiente aqui e multiplicar por ele, ok? Depois nós entramos com a ação variável principal, ó, tá aqui, tá lá,
esse daqui tem na equação do software, mas não tem na equação da norma, ele é virtual, então a gente tem que colocar aqui 1, porque ele não faz efeito nenhum lá em cima. Ó. Tá vendo que lá não tem esse termo de combinação? Então nós vamos colocar 1, porque aí a gente não provoca efeito nenhum na equação. Depois vamos para a última parte, que é a ação secundária. Tem tudo lá. Só esses detalhezinhos. Ok? Por isso que nós utilizamos essa equação. Se a gente tentar utilizar essa aqui, a gente vai ver que a gente não vai conseguir fazer ela funcionar igual à norma. Depois nós vamos vir para o passo 10, onde nós vamos agora configurar essa combinação último normal. Por que último normal? Porque nessa parte aqui eu teria que escolher 3 equações. E a minha primeira, que seria obrigatória, é a última normal. As outras eu posso criar depois também, se for necessário na minha obra. Tá? Mas essa é a primeira, que vou precisar dessas tabelas. Então, voltando, depois de finalizar o passo 5, vai abrir essa tela, onde que eu tenho que vir configurando os coeficientes de segurança e de combinação. Onde que estão os coeficientes de combinação? Estão na tabela 2, tabela 1. Da NBR 8800. Legal? Começamos pelo primeiro. Eu coloquei aqui a semelhança de cores aqui para facilitar. Na condição desfavorável, para o caso de esforço permanente, ele vai ser 1.5, piso próprio dos elementos construtivos em geral e equipamentos. Depois nós vamos para sobrecargas, que eu preciso colocar o coeficiente. Qual que é esse valor? Nós vamos considerar que essas cargas, elas são variáveis. Ok? Então vou vir aqui para baixo, vou analisar qual tipo de combinação que eu estou trabalhando, que no caso são normais, então pego essa linha, demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação. Então vai ser 1.5 para as 3 aqui. Depois eu vou lá no vento e verifico qual que é. Tá? O vento poderia ser tanto 1.4, 1.2 ou 1, né, dependendo de cada situação. Se o vento são cargas, são ações normais na sua estrutura, é 1.4. Se são especiais ou em caso de construção 1.2, excepcionais, seria 1. Então, no meu caso aqui, eu estou adotando como uma ação normal sobre a minha estrutura, 1.4. Por isso que a gente fala, a estrutura cai, teve erro de cálculo muito grave. Bom, acabou aqui? Acabou. Para onde que eu vou? Vou para a configuração dos meus coeficientes de combinação. Qual que é o coeficiente de combinação de sobrecarga do uso 1? Lembrando que o uso 1 é carga e equipamento. É o verdinho aqui, ó. Biblioteca, arquivo, tal, sobrecargas em coberturas. Nós vamos colocar isso daqui, 0,8. Lembrando que nós estamos alimentando essa parte aqui, ó. Certo? Depois nós temos aqui locais onde há predominância de piso, equipamentos que permanecem fixos por longos períodos, seria o verdinho aqui, uso 2, tá aqui, ó, grande uso, ó, pessoas e equipamentos, grande uso, longos períodos de tempo, tá vendo? Verde com verde. Depois vem o 3 aqui, que é baixo uso, aqui, ó, locais que há predominância de piso e equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, que não há predominância, né, por longos períodos de tempo e nem elevadas concentrações de pessoas. Onde que eu caio aqui no 0,5. Depois eu parto lá para o vento. Qual que é a do vento? Essa daqui, ó. Pressão dinâmica de ventos 0,6. Bom, então, feito isso, você pode clicar aqui em aceitar. Vamos, depois de clicar em aceitar, ó, clica aqui em aceitar, vem aqui e aceito. Vamos partir depois para o passo 12. Lembrando
que eu posso repetir esse passo do 1 aqui, novamente fazendo a mesma configuração, criando, porém, uma nova combinação. Se eu tiver que fazer mais uma combinação, eu repito todo passo a passo, porém, alimentando agora essa equação aqui. Vamos fazer o 2 para vocês entenderem. Nós temos 3 combinações, na qual puxa esse dado dessas tabelas e eu tenho que escolher uma delas. A principal que eu vou utilizar é a combinação frequente de serviço. Então aqui nós temos aqui a combinação frequente de serviço, onde que nós temos aqui a carga fixa. Nós temos esse valor virtual aqui que não tem na norma, então nós vamos colocar ele como 1. Ok? Depois nós temos essa ação de pré-esforço que não tem na norma, então nós vamos colocar esse valorzinho aqui como 0 para zerar a equação. E obviamente não vai ter essa carga de pré-esforço, então por mais que tivesse 10 aqui, ia ficar 10 vezes 0, não vai fazer efeito nenhum. Depois nós temos essa outra parte variável, onde que a gente tem esse coeficiente de combinação. Aqui, a carga variável aqui, esse cara tem aqui, mas ele vai ficar como 1. Depois nós temos a ação secundária, onde que nós vamos colocando aqui o fator de combinação 2 e a variável. Esse cara aqui vai ficar 1. Vamos para o passo 14. O que você vai fazer? Da mesma forma que antes você tinha clicado em aço laminado, você precisa clicar em deslocamentos, vai abrir essa janela, você vai criar um novo, clicar no mais, aceitar, vai dar o nome para essa sua nova regra de combinação, aí você vai dar o nome, coloca o nome da sua empresa, coloca que é uma avaliação de LS, coloca de qual norma que ela está vindo, clica no mais, ele vai te perguntar, ok, qual equação você quer utilizar. Mais uma vez, a segunda equação, a de baixo. Clique em aceitar. Vai pedir para você escolher qual seria a categoria de uso, você já tem uma categoria criada, então basta clicá-la, clique em aceitar. Aqui nós temos as equações que vão ser necessárias para alimentar. Então vai ficar como? As combinações, aqui os coeficientes aqui de segurança não entram naquela equação. Tá vendo? Ó. Esse cara fica 1, esse cara aqui fica zerado. Entendeu? Lá ficou como 1, eu deixei como 1. Mas não vai fazer influência nenhuma, porque eu não vou, na hora de colocar no software, eu não vou pegar uma carga e vou falar assim, olha, essa carga é de pré-esforço, então ela nunca vai existir. Então por mais que ela seja ali 1 milhão, por mais que esse coeficiente que tivesse aqui 1 milhão, ele ficar 1 milhão vezes 0, tá? Esse cara aqui. Mais uma vez esse cara aqui, comum, eles estão todos aqui comum, tá vendo? Não vai fazer efeito nenhum. O que tem de variante aqui são os efeitos aqui de combinação. E aí, para a minha ação principal, eu preciso definir um valor, e para a minha ação secundária, eu preciso definir um valor. Então, principal, secundária. Principal, secundária. Como que eu acho esse valor aqui, ó? Tá aqui, ó, principal, secundária. Então, vamos lá, vento. Qual que é a principal? 0,3. 0,3. Qual que é a secundária? 0. Sobrecarga uso 3. Uso 3. Baixo uso. Tá aqui, ó. Baixo. Não há predominância de pesos, equipamentos por longo tempo, nem elevados. Então tá aqui, ó. 0,4, 0,3. Agora uso 2, que é de grande uso. Tá aqui, ó. 0,6, 0,4. Eu uso 3. Já fizemos, né? E o uso 1, que é cargas e equipamentos, que cai nessa opção aqui, ó. 0703. Então, teoricamente, toda vez que você começar um projeto,
Essas categorias aqui, ó, essa e essa são padrões, né? Talvez vai mudar um pouco, você vai ter que fazer um pouco mais de configuração caso você tenha cargas móveis de efeitos dinâmicos. Aí você vai precisar de fazer essas de baixo aqui. Entendeu? É simples se você seguir esse passo a passo aqui. Vamos para o passo 16. Bom, fez isso aqui. Obviamente nós vamos clicar em aceitar. Vamos clicar em aceitar. Observe bem se na hora que você estiver clicando em aceitar, tem aqui, ó, o ELS, para você não acabar colocando aqui a LU que você criou anteriormente. Quando você finalizar, você tem que olhar para essa tela e olhar assim, ó, olha, aço laminado tá usando a que eu criei, é LU. A deslocamento tem que estar a que eu criei, ELS, senão vai ficar trocado. Então observe bem, você pode mudar esse nome aqui da maneira que você achar melhor, desde que você consiga olhar para ele e identificar qual norma e por que tipo de análise que ele é. Isso vai evitar você usar equações de combinações trocadas. Bom, esse é o passo a passo. Então na hora que você for fazer no software, você pode pausar na tela aí e fazer as configurações. Eu vou fazer no software agora, caso você tenha dúvida, você pode acompanhar.